Jesus, que pudera eu dar-te por tanto amor para mim. Bastante é servir-te e amar-te e tudo entregar-me a ti. Aceita então minha vida, que a ti só se prostra rendida. Já sou muito feliz, já sou muito feliz com Deus. Glória a Deus. Amados de Jesus, é uma lição, meus amados, que é de uma importância e impacto muito grande nas nossas vidas, porque somos nós, né? Nós somos família. O que hoje o sistema, né, o inimigo mais tenta destruir na sociedade é a família. Porque é na família que tudo se inicia. Já diziam os especialistas, né, a célula máter da sociedade, né? Se você quebrar essa célula, né, eu vou fazer uma comparação aqui mais para a física, né? Quando você rompe o núcleo do átomo, é uma explosão atômica. Se você rompe o núcleo de alguma coisa que é primal, você implodiu a sociedade. Então, quando nós falamos de promessas para pais e filhos, nós vamos falar de família. Pastor, qual é a palavra-chave para essa lição? Relacionamento. Primeiro, com Deus, porque sem isso não tem nem início de conversa. O meu relacionamento com Deus, o relacionamento que a família vai manter com Deus, vai refletir diretamente nas promessas que Deus tem para os pais e para os filhos. Iniciando a lição, o Salmo 127 vai apresentar uma estrutura familiar. Ele vai falar dos filhos como herança, galardão, bênção. E são tudo isso. E a gente vai olhar a sociedade numa contramão sobre isso. Filho é problema, filho é despesa, filho é trabalho. Meu irmão, eu vou falar uma coisa, me perdoem, não tenho nada contra, eu tenho contra a expressão, eu não tenho nada contra bichinho de estimação. Eu acho ótimo, bonitinho, cachorro, gato, gosto. Agora, pai de pet, irmão, dizer que você está cuidando de um bicho tomando o lugar de seus filhos, isso é um absurdo. Isso não tem sentido. Você vê a internet aí cheia desse termo agora, de pessoas cuidando de bicho, como se fosse filhos, uma dedicação. E pessoas dizem, eu já vi declararem, né, eu sou mais feliz cuidando do meu bicho que cuidando de uma criança. É triste ouvir isso. É triste porque você vê uma sociedade doente. Uma sociedade que está indo de encontro com aquilo que a palavra de Deus fala. E eu não tenho nada contra bichinho de estimação, irmão, eu gosto. Mas dizer que daí vai substituir os filhos que Deus pode dar para a família, isso é um absurdo completo. Né? A gente vê essa pressão que existe constante para desfazer aquilo que Deus fez. Então os filhos, eles não são problema, os filhos, eles não são empecilho, eles são bênção, eles são herança de Deus na nossa vida. Eu bem que digo isso, alguns irmãos sabem do testemunho da minha família, eu, apesar de ter 28 anos de casado, eu fui pai, minha filha tem 13 anos, porque a minha esposa era clinicamente estéril. Eu, graças a Deus, não precisei esperar como 100 anos, como Abraão orando, para ser pai, mas eu fui pai com 44 anos. Eu falei ontem na sala, e falei aqui para os amados, né, já falei esse testemunho algumas vezes, eu tinha um problema de entender amor incondicional que era descrito na Bíblia, porque amor incondicional é um amor que não depara de condição de amor. Por exemplo, relacionamento conjugal é condicional, esposa, marido, há uma condição, uma troca ali, há uma escolha, é normal, é isso mesmo, isso é amor condicional.
Agora, amor incondicional, que é o que Deus tem por nós, eu falei, mas como é que você ama alguma coisa sem condição? Até o dia que eu peguei minha filha no colo, quando ela nasceu. Aí eu entendi, você ama porque existe, sem esperar nada em troca. Aí você entende por que a gente chama Deus de Pai, porque Ele vai nos amar indiferente ao que eu faça. Deus me ama porque eu existo. Mas só quando eu fui pai eu consegui entender isso. Então, eu vou dizer que isso não é bênção, irmão? Então, os filhos, né, são uma bênção para nossas vidas. E nós sempre que repetir isso. Pastor, mas meu filho me dá muito trabalho. A gente até vai falar um pouco isso daqui a pouco. Mas, ainda com todo esse trabalho que teu filho possa te dar, o que não é trabalho, né, até porque os filhos não são nossos, tá? Eles são do Senhor. Nós estamos apenas cuidando deles aqui. Segundo ponto aqui, Efésios 6 vai nos lembrar do honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com herança. Meus amados, você sabe que esses coaches aí, né, essa palavra, sabe o que eles fazem hoje nessas palestras? Eles pregam os princípios que estão aqui e aplicam sem falar de Deus. Então você pega essas palestras que estão aí na internet, você pode ver qualquer uma desse pessoal aí, é Bíblia, irmão, só que sem Deus. Todos os princípios que eles aplicam, eles tiraram da palavra de Deus, só que eles tiraram Deus. Tiraram Jesus, mas os princípios... Aí, funciona? Claro que funciona, que foi Deus que criou. Então, quando ele aplica na vida de qualquer pessoa, aquilo vai dar certo. Você quer ver? Há muito tempo eu vi um pastor falando uma coisa interessante, né? Que vamos tirar a parte espiritual. Você tem uma família quebrada. Pai alcoólatra, adúltero, mãe com problemas, filhos com problemas. Vamos colocar ele num contexto que seria o da igreja e vamos tirar. O pai não bebe mais. Não estou falando do espiritual, só do natural. O pai não bebe mais. O pai não adultera mais. O pai trata a mãe com respeito. A mãe trata o pai com respeito. Esses dois se dedicam a cuidar dos filhos. O que acontece com a família? Ela melhora. O dinheiro que faltava não falta mais. A convivência que não tinha passa a ter. Aquela família começa a progredir e a melhorar. E isso vai propagar por as próximas gerações. Só no natural. É o que os coaches fazem. Só que nós fazemos isso da maneira mais correta. Nós incluímos aquele que faz isso, o Senhor. Então, honra teu pai e tua mãe é um mandamento de promessa, indiferente a quem cumpra ele. Há muitos anos atrás, acho que quase 20 anos, eu lembro que eu peguei um táxi, que o rapaz estava dirigindo, né? Estava cheio de aquelas coisas religiosas, ele era da Umbanda, né? Hoje tem que ter cuidado com o que fala. E ele virou para mim, eu estava de terno com o pastor da igreja, e ele falou, vocês são da igreja? Eu disse, olha, eu sou umbandista, mas eu nunca traí minha esposa, eu sempre fui honesto, eu sempre cuidei dos meus filhos, e começou a listar tudo, e Deus me abençoou. Sabe o que eu falei para ele? Abençoou. Deus com certeza abençoou o senhor, porque é um princípio que está aqui. Agora, a salvação é outra história. Salvação é outra conversa. Quando for comparecer perante o tribunal de Cristo, é uma outra história. Agora, a bênção é só cumprir o que está aqui. Se a gente, eu não vou ler aqui, mas se a gente for ver lá no livro Levítico, Deuteronômio, a gente vai ver como era pesada essa questão de relacionamento com o pai e a mãe. Deus vai mandar você temer o seu pai e sua mãe. A palavra temer aí é a mesma usada para Deus. É honrar e ter respeito àqueles que te geraram a vida. A Bíblia fala que aquele que amaldiçoar o pai e a mãe tinha que morrer. Ele era morto, apedrejado. Claro que era uma pena capital, porque aquele era o código civil dos judeus, né? Ninguém vai fazer isso hoje em dia. Mas era para demonstrar qual é a severidade do olhar de Deus sobre aquele que pragueja, aquele que amaldiçoou o pai e a mãe. Pastor, mas o pai e a mãe não prestam. Mas não pode. Mas eles erraram. Mas não pode. Honra teu pai e tua mãe, indiferente que eles sejam. A Bíblia fala lá em Deuteronômio capítulo 21, que se o filho fosse rebelde, obstinado e contumaz, e os pais disciplinam e não está adiantando, eles iam levar ele perante os anciãos. Olha, esse aqui, já tentei de tudo, ele não tem jeito. Sabe o que eles faziam? Pegavam um amiguinho, levavam para fora do arraial e apedrejavam, para eliminar o mal. Teve uma irmã que falou ontem na sala, ela falou assim, pastor, se for fazer isso não fica um. Eu falei,
Graças a Deus nós estamos na graça, né, irmão? Não é mais na lei, não precisa mais fazer isso. Mas era o peso que tinha da honra ao teu pai e tua mãe. Era um respeito a nível de usar-se a mesma palavra de temor a Deus. Então, o honrar pai e mãe não é uma opção, é uma ordem, é um mandamento que precisa ser cumprido nas nossas vidas, e os nossos filhos têm que cumprir isso. E o contrapartida, pastor? E os pais sobre os filhos? Pai, não irritei vossos filhos. Vamos dar alguns exemplos bíblicos para a gente não sair da palavra de Deus, né? Vamos falar aqui de Esaú e Jacó. Rebeca gostava de quem? Jacó. E quem gostava de Esaú? Isaac. Isso é péssimo. Favoritismo e preferência no meio da família. Não pode. Os filhos precisam ser tratados de maneira igual. O pastor Daniel até falou uma coisa, pastor, às vezes quando eles também dão um vitimismo, não, mamãe gosta mais de mim, papai. É natural, irmão, mas a gente sabe quando tem favoritismo. Nós como pais, a gente sabe. Eu vou supracitar aqui o pastor Santana, ele que me perdoe se estiver ouvindo, né, que ele me disse que ainda que você tenha no coração que você goste mais, você não pode demonstrar. Tem que tratar todo mundo igual, o que é difícil. Mas isso é irritar os filhos. Então o que é que aconteceu? Eles colocaram Esaú contra Jacó. Criaram uma guerra familiar por favoritismo. Isso é pais irritar os vossos filhos. Isso é erro da criação dos filhos. Os filhos precisam ser criados iguais, com as mesmas condições, as mesmas oportunidades e o mesmo amor. Ainda que no coração eu possa me afeiçoar mais um, eu não posso demonstrar isso, para que não aconteça esse favoritismo. O outro ponto também, o silêncio. Vamos falar de Davi e Absalão. Absalão, aquele filhinho preferido de Davi, bonitão, cabelão lá que flamejava quando cavalgava, e Davi com orgulho, enchia o peito, esse é meu filho aí. É o favoritismo, né? E Absalão para cá, e Absalão começa a fazer coisas erradas. E o pai, olhando para o outro lado, passando a mão, na cabeça. E ele faz o que faz. Não tem diálogo, tem silêncio. Não tem disciplina. Disciplina é uma forma de amor. Deus castiga aquele quem? O quê? Ama. E nós também. A disciplina não é maltrato. A disciplina é limitação. Falei aqui para o pastor, né, que há muitos anos atrás eu vi um pastor que na época tinha filhos adolescentes, ele falou uma coisa interessantíssima. Ele disse: Luiz, o adolescente é como um passarinho. Se você botar ele numa gaiola apertada, ele morre. Ele está esmagado ali dentro. Se você abrir a janelinha, filho, ele vai... e nunca mais tu vê ele. Então você constrói uma gaiola bem grandona, dourada, e ele fica dando pequenos voos ali dentro. Ele está morto de feliz, mas ele está dentro da gaiola. Olha que alusão perfeita. Então é essa gaiola dourada que te põe o filho, para que ele dê pequenos voos, mas ele tem um limite. Ele saiba que ele só pode vir até aqui. Mas ele consegue bater os voozinhos dele até ele estar preparado para o voo maior. Então, Absalão, ele tem o silêncio do pai, ele não tem a disciplina do pai e faz o que faz. O pai tem que sair fugido, ao ponto de que, olha só, a gente entende, irmão, meu amor, eu falo a história do amor incondicional, eu vejo nas palavras de Davi, para o general Eliabe: olha, você... legal, né? Com Absalão, quando você encontrar com ele, trata ele bem. Rapaz, ele quis te matar. Tudo bem, é evidente, entendemos que a Bíblia está na época da lei, está numa época dura, mas você vê ali o amor de Davi, ainda com tudo errado, e ele talvez se sentindo culpado também. Olha, não faz nada com ele não, mesmo com tudo que ele fez. Muito bem. E aí, vamos lá no cuidado dos pais com os filhos, né? Primeiro, vamos falar de cultivar um ensino da palavra de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 11, versos 18 a 21, esse eu faço questão de ler, se puder botar aí. Porque não existe fórmula, irmão. Não existe fórmula para a criação de filhos, né? A professora Elisângela que vai dar aula sobre isso aqui melhor do que eu. Deuteronômio, capítulo
11, versos 18 a 21. Mas, vamos lá. Capítulo 11 de Deuteronômio, verso 18. Gravai estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal nas vossas mãos e ponde-as como faixa entre os vossos olhos. Verso 19. Ensinai a vossos filhos, falando delas, assentando na vossa casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e das vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a vossos pais. Vamos lá, irmãos. Primeiro, você sabe qual era a maior crítica de Jesus aos fariseus? Eles atavam na testa e nos braços, mas não entravam no coração. Jesus batia neles, falou assim: olha, não adianta alongar os filactérios, amarrar 10 versículos no braço e na testa e não entrar um no vosso coração. Então, a primeira coisa é que nós, e isso se fala muito, mas temos que ser o exemplo. Não adianta eu cobrar do meu filho que, filho, você tem que orar. Papai, não te vejo orando. Filho, você tem que ler a Bíblia. Eu não vejo o senhor lendo a Bíblia. Então, como é isso? Então, não adianta, né? Na mão, em casa, está jogado. Não adianta atar, tem que viver. E aí vamos ao verso seguinte, que é onde ele vai falar justamente da questão da vida. Ele vai falar justamente do viver isso que está na palavra de Deus. O que ele vai dizer? Ensinando a vossos filhos, essa é a versão contemporânea, então pode estar um pouco diferente na sua. Falando delas, assentado na vossa casa. Então, dentro de casa tem que ter um ensino da palavra de Deus. Eu preciso ensinar a palavra de Deus dentro de casa, eu preciso ter essa prática dentro de casa. Segundo, andando pelo caminho, a minha vida tem que ser exemplo. O caminho, eu estou andando pelo caminho, mostrando para meus filhos que eu vivo a palavra de Deus. Primeiro, vou citar o pastor Santana de novo, porque ele me ensinou isso aqui. Ele me disse assim: sabe qual é o problema do adolescente, professor? É que a transição da infância para a adolescência é quando os filhos começam a notar que os pais erram. Porque na infância, os pais são heróis, ele não consegue ver a falha. Aí quando ele transita, ele começa a olhar o defeito. Opa, olha aqui, olha ali, errou de novo. Aí, ó, choque, conflito. Você cobra o que você não faz. Então, andando no caminho, levando, pegando na mão e levando a criança naquilo ali. E por último, deitando-se e levantando-se o dia inteiro. Acordar ao dormir é andando no caminho, é estando dentro da palavra de Deus, é estando correto com o Senhor. Pastor, você está... Bom, a minha Bíblia diz: sede perfeito com o vosso Pai Celeste. Eu sei que a exigência é alta, mas a gente tem que tentar. A gente tem que tentar ir atrás disso. E finalmente, né, na porta da casa. Se você vê os judeus, eles sempre colocam aquele um rolinho ali na porta da entrada, né? Só que não adianta de nada, porque aquele ali vira uma espécie de misticismo, né? Que não vai proteger a casa. O que protege a casa é a palavra estar ali dentro, viva. Não com o rolinho preso ali na porta da casa, mas como dentro da casa a palavra está sendo praticada ali dentro. A palavra está sendo viva ali dentro, né? É como eu falei, a liderança ela vai pelo exemplo, né? Então, cultivar a palavra de Deus dentro de casa, cultivar a vida cristã dentro de casa. Meus irmãos, me perdoem, até a gente estava conversando com os pastores ali, né? E nós vivemos hoje numa sociedade onde muitas vezes a pessoa acha, a minha esposa, a irmã Marta, sabe que ela é aqui do departamento infantil, ela fala: olha, não adianta você jogar a criança 1 hora aqui na escola dominical e passar a semana inteira ela ouvindo e fazendo o que não deve. Não tem como, irmão. Aqui em 1 hora as professoras
fazer aquela criança ser a pessoa, a menina mais crente do mundo, se em casa não há o exemplo sobre isso. Não vai adiantar. Então, em casa, e eu que ainda participo, né, vou lá no colégio da minha filha, tem lá aquela pais e mestres, né, que ainda tem até hoje em dia, né? Sabe qual é a reclamação dos professores do colégio? É que ele fala assim: papai e mamãe, escola é para instruir, aprender matemática, ciência, português, não é para educar, não. E está tendo uma transferência, estão querendo que a escola eduque. A escola não é para educar. Até aí essas teorias modernas aí, né, de doutrinação escolar, mas enfim. Mas a educação, por favor, obrigado, com licença, tem que vir de casa. Respeito tem que vir de casa. A responsabilidade dos pais, é isso que a Bíblia fala. É a gente ensinar pelo exemplo para que o filho copie e leve. Então, o cultivo do ensino da palavra de Deus em casa vai trazer temor no coração da criança. Por isso que a Bíblia fala: ensina, instrui teu filho no caminho que deve andar, e quando crescer, o quê? Ele não vai esquecer. E ainda que alguns por algum motivo se afastem, aquilo vai ficar semeado no coração dele, que é para brotar uma hora. Então, esse cultivo da palavra de Deus constante dentro de casa é que vai manter o temor do coração das crianças. Vamos falar de prioridade da vida familiar. E aí há um tripé. O primeiro lugar da vida familiar é o relacionamento conjugal, eu e minha esposa. Se isso está ruim, irmão, já vai estar ruim o resto. Então tem que ter uma união. Para citar aqui o pastor Daniel, né, que eu falei para ele que logo eu cheguei na igreja, eu gostei muito que ele chegou e falou aqui abertamente que ele amava mais a esposa que os filhos. Certíssimo. Porque os filhos vão embora, meu irmão. Os filhos vão embora, eles vão casar, vão criar sua família. Resta quem? Você e sua esposa. Aí você não tem um relacionamento bom com sua esposa. Aí tem... Como é que é o nome, pastor? Obrigado. Síndrome do ninho vazio, mais um que eu vou anotar. O filho foi embora, não tem mais nada para fazer em casa. Eu não tenho relacionamento com minha esposa, eu não tenho vida ali de casal, então acabou. Acabou o objetivo da vida. Então, primeiro relacionamento, eu e minha esposa. A gente tem que estar bem, a gente tem que conviver bem, para que o lar vá bem. Porque os papéis ali, bem definidos na palavra de Deus, né, eles vão se completar ali com os filhos. Em segundo lugar, aí sim os filhos. Uma dedicação para que os filhos sejam criados, um temor, ali o casal junto, instruindo eles, né, e mostrando a eles esse caminho. E em último lugar, a igreja local. Fazer que essas crianças tenham prazer de vir para a igreja, de estar aqui, mostrar para as crianças que aqui é um local que ela vai achar refúgio, que ela vai achar o conforto da palavra de Deus, né? A criança vem emburrada para a igreja porque parece que está sendo obrigada, e ainda que seja obrigado, traga. Eu citei aqui um pastor que eu conheço há muito tempo, filho até avô já, e ele me disse que ele fez isso com os 3 filhos. Quando completou 18 anos, ele sentou no sofazinho e falou assim: filhão, ou filhinha, né? Até hoje, papai te pegou pela mão, tirou para a igreja, sentou com você, orou com você, leu a Bíblia com você. A partir de hoje, é com você mesmo. Ou com você mesmo, né? Se você quiser vir para a igreja, você vem. Você tem 18 anos, não posso mais te obrigar. Tal hora, eu e tua mãe estamos saindo para a igreja. Se você quiser vir, eu vou ficar muito feliz, você vai vir com a gente. Se você não quiser ir, eu não vou te obrigar. Você quer orar? Papai não vai mais sentar com você como sentava todo dia de noite, orava com você ali, lia a Bíblia. Não vai fazer isso, você está adulto. Só que tem o seguinte: você vai assumir a responsabilidade das suas atitudes. Aqui dentro de casa a regra é essa. Se você não gostar, você vai ter que sair de casa. A regra aqui vai continuar mesmo. Ele diz: não, pai, que é isso? Não vamos mudar, vamos continuar indo para a igreja. Então, meus amados, eu cumpri ali a minha parte, eu me dediquei. Não tem como, irmão, não tem garantia nenhuma de a gente fazendo tudo certo, vai dar certo. Tem garantia, professor? Não tem. Então a gente vai instruir. Agora, depois, os que já estão em outra fase, que os que já estão criados, já têm suas próprias famílias, é orar e entregar na mão do Senhor. Davi falou uma coisa: eu peço a Deus que lembre a minha filha que ela tem que orar, tem que buscar o Senhor no momento do aperto. Então, demos a instrução, agora vamos ver se vai eclodir lá. E a Bíblia garante que vai. Que eles vão lembrar. Que eles vão lembrar ali do temor da vida familiar. Então, as prioridades, claro, primeiro meu relacionamento com Deus, depois com a esposa, cuidar dos filhos e a obra da igreja local, né?
Então, esse equilíbrio da família, né? Eu falei com os pastores, né, que a gente prepara muitos nossos filhos para a vida, né? E não é errado isso, né, irmão? Estudar, ter uma profissão, mas nós preparamos eles para a obra de Deus. Nós damos, filhão, você quer fazer o que dentro da casa do Senhor? O que você quer se dedicar aqui? Você quer ser músico? Você quer ensinar? Né? A Ana Luísa às vezes vai ajudar a mãe lá na sala de aula, que você quer dar aula, que você tem que estudar a palavra de Deus, tem que se dedicar. Então, nós estamos preparando os nossos filhos para que eles façam a obra de Deus também, ou a gente só está preocupado com a profissão dele? Não é errado, tá, irmãos? Então aqui, pelo amor de Deus, o pastor Luiz não está falando, pastor, eu vou entregar na mão do Senhor. Não, senhor, você tem que se preparar eles. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. Mesmo que se ele voltar amanhã, daqui a 10 minutos eu acho ótimo, mas se ele não voltar, eu tenho que preparar os meus filhos para a vida. Isso aí é uma preocupação aceitável e muito correta dos pais, mas nós estamos preparando eles para a obra de Deus também. Eu vou falar aqui uma coisa, talvez um pouco forte, uma confissão que eu sinto, né, irmãos? Quando eu me converti em 91, que eu tinha 24 anos, eu observava uma coisa na igreja. Os jovens, eles se dedicavam, eu via, principalmente nos filhos de crente, iam para a igreja, eu chegava, a juventude que eu fiz parte, ela limpava a igreja antes do culto. A gente chegava mais cedo para limpar a igreja. Não precisava de obreiro para fazer isso. Né? A gente queria, a geração que veio comigo dessa igreja que eu me converti, muitos são pastores como eu, outros são missionários. Né? Muitas das irmãs têm ministério também em N coisas. Por quê? Porque havia uma coisa que ardia no coração da gente ali, de querer fazer. Eu olho para a juventude hoje, eu fico um pouco preocupado. Eu não vejo esse ardor. Eu não vejo essa fome de Deus, de estar fazendo a obra de Deus. A Bíblia fala que o solteiro cuida de agradar a quem? Ao Senhor. Né? Cadê essa? Mas aí é que eu começo a me perguntar, mas de onde que está vindo a falha? Me perdoem, é dos pais. A igreja não é ocupada nisso, não. Não adianta trazer para a igreja, para o culto, e em casa não ter a continuidade. Filho, você já pensou aí o que você quer fazer na palavra? Você já tem orado, jovens, você tem que ter um ministério, tem que orar aqui para que essa pessoa se interesse, para que esse menino, essa moça se interesse da obra de Deus em fazer alguma coisa. Hoje, infelizmente, nós vivemos uma geração, não sei mais nem qual é a que é hoje em dia, que ela é muito dispersa. Ela parece estar voando. Tem interesse por nada. E é difícil isso, você puxar e trazer esses jovens com interesse. Bota o pé no chão. Você tem que se interessar por alguma coisa. Infelizmente, isso é notório. Né? Mas a gente tem que ir contra isso, irmão. É o nosso papel. É na contramão do mundo o tempo inteiro. É orando, depois o Senhor me dá sabedoria. Como é que eu falo? Como é que eu faço? Eu não sei, pai. Eu sou ignorante nisso. Então eu preciso de alguém maior do que eu, que é Deus, para me dar esse caminho, para me mostrar o que eu tenho que fazer, porque cada caso é um caso. O que vai funcionar na minha casa não quer dizer que vai funcionar na sua. Então eu preciso que Deus me oriente para me saber como é que eu vou direcionar. E aquela história que eu falei, não dá para sufocar o passarinho. Eu tenho que deixar ele numa gaiola grande, para que os nossos filhos se interessem, não só pelas coisas seculares, pela profissão e por tudo dele, mas também pelas coisas de Deus, irmão. Eu não sei se eu vou tentar não fugir à ética, mas alguns anos atrás eu estava dirigindo a igreja da saúde, e uma das filhas do pastor Manuel, que me fale o nome da memória, o nome dela agora, casada com um irmão pastor e militar, morando ali na cidade satélite de Brasília, contou uma história para minha esposa, que eu fiquei assim, vendo o que era hoje em dia. Ela disse que uma irmã procurou ela, que a filha estava dando muito trabalho, que era adolescente, que a menina só se vestia toda de preto, que pintava os olhos de preto. Eu não entendo o nome dessas coisas, tá, irmão? Me perdoe. Não sei o nome que chama esses movimentos, acho que estou ficando velho, que tem hoje em dia. Né? E a irmã falou, eu vou na sua casa a gente fazer uma oração lá. Aí foi na casa da irmã fazer uma oração, e no meio, ela disse assim, irmã, eu posso olhar o quarto da sua filha? Onde? Isso a minha esposa contando, que ela entrou no quarto da menina, as paredes eram metade de preto, com uns posters, que pareciam uns demônios saindo da... Aí ela abriu o guarda-roupa da menina, disse que as roupas, a coisa mais horrível no mundo. Ela falou, minha irmã, quem que deu isso para essa menina? Eu comprei, né, irmã? Você comprou? Quem
pintou as paredes? Ah, ela pediu. Você pintou? Você sabe de quem é a culpa, irmão? Sua. Limite. Disciplina. Deus castiga aquele. Disciplina é amor. Limite é amor. Não pode. A palavra não tem que ser usada, irmão. Sabe qual foi o problema de Davi com Absalão? Nunca falou não para ele. Não. Aí aquele pastor que eu falei, depois de 18 anos, é contigo e Jesus, amigo. Você só assume, como fala o mundo aí, o BO, né? Que vai causar. Mas, dentro da sua casa tem que ter limite. Então, qual era o problema daquela família? Era a família. A família não sabia limitar o adolescente ali, até onde ele pode ir. Ia cedendo. E o pastor Daniel falou uma coisa extremamente sábia, que os pais hoje não querem mais ser pais, né? Não quer mais esquentar a cabeça. O pai não quer ser pai e a mãe não quer ser mãe. Aí dá para ir o avô, a avó cuidar, ser pai e mãe, o tio, o colégio, qualquer outra coisa menos ele. Só que tem que ter o trabalho, porque, me perdoe, papai do céu vai cobrar, tá? Cadê os filhos que eu te dei? Que é isso, pastor? Ué, é o que está escrito aqui, irmão. Os filhos não são nossos, são de Deus. E ele vai cobrar. Cadê os filhos que eu te dei? O que você fez com ele? Senhor, eu criei no teu temor. É a história do filho pródigo. Você vê que o pai não discute com o filho pródigo. Você quer ir, filhão? Está aqui a tua parte, pode ir. Eu só vou orar. Senhor, eu criei no teu temor. Mas não quis ficar. A salvação é individual. Está em Ezequiel capítulo 18. Ó. Estando um homem andando nos seus caminhos. O filho não leva o pecado do pai, nem o pai do filho. Acabou. E o que eu acho perfeito da família do filho pródigo é que o outro filho também tinha problema. E quando o outro volta, ele fica magoadinho, né? Ah, papai, eu estou aqui, nunca transgredi um mandamento teu, nunca me deste um cabrito, tu não pegou porque tu não quis. É a família, irmão, é o equilíbrio. É ali que isso é difícil, irmão. Eu talvez, por ser pai de uma filha única, seja mais tranquilo para mim, mas para quem tem mais de um, é Casa Bahia, dedicação total a você. Tem que dedicar, tem que gastar tempo, é chato, educar é chato, é repetir, é falar 100 vezes a mesma coisa. Quantos de nós, né, a gente já se pegou falando para os filhos, te falei isso mais de 1000 vezes, nem vai falar 3000. Educar é ter paciência, é repetir a mesma coisa de novo, e 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 disciplinar e cuidar. Ninguém falou que ia ser fácil, mas sabe o que é interessante? É que o Papai do Céu faz isso com a gente. Tem uma paciência, irmão. Uma paciência com a gente. A gente erra, filho. De novo, né? E ele está lá, de braço aberto, bate de vez em quando na gente, né? Porque ele castiga a gente por amor, deixa a gente tomar umas palmadinhas para a gente botar o joelho de novo no chão, lembrar. A gente faz as coisas, não pergunta para ele, né? Você perguntou para mim? A gente não faz isso para os filhos. Você perguntou para mim se podia fazer? Não, né? Então agora, papai só faz a mesma coisa. Você perguntou para mim se podia fazer? Se podia comprar? Se podia ir? Não. Então tu aguenta agora, ué. E ele é tão bom que mesmo a gente errando, ele ainda ajuda a gente depois. Que é o que a gente faz com os filhos. Então, disciplina e estimula os filhos, né? A gente já abordou um pouco isso, né? De cuidar, estimular e ter equilíbrio. E as bênçãos, né, irmão? E aí eu queria fechar aqui, para não me alongar mais. A família, o lar, ele tem que ser um lugar seguro. A família, o lar. Eu falei para os irmãos, pastores, que muitos anos atrás, eu trabalhei com um rapaz e ele era, o americano usa um termo, workaholic, doente para o trabalho. Chegava antes 9 horas, 10 horas, ficava até trabalhar 12, 13 horas por dia. E o patrão adorava ele, né? E uma vez eu perguntei para eles, rapaz, como é que tu aguenta, rapaz? Essa semana é feriado, tu trabalha de... Disse, Luiz, eu odeio ir para casa. Disse, como assim? Odeio ir para casa. Em casa é só briga, rapaz. Eu saio antes de todo mundo acordar e volto quando todo mundo está dormindo. Isso é vida. Então, lá, a gente viu isso muito agora no Covid, né? A gente viu as famílias implodirem, porque elas
conviviam, elas não viviam. Quando foi o imposto que elas vivessem juntos, começou a ter divórcio, problema, briga, separação. Por quê? Porque não tinha convívio familiar. Os pais não conheciam os filhos e vice-versa. Só conviviam dentro do mesmo espaço. Eu sou de uma geração que meu pai não sabia nada de mim. O pai, a cabeça dele era, botava a coisa dentro de cá, acabou. Como que se virasse. O pai não sabia que eu gostava, que eu deixava de gostar, quem eram meus amigos, não sabia nada. Mas pela palavra de Deus nós entendemos que eu tenho que saber de tudo. Eu preciso ter esse convívio com o nosso filho, saber do que ele gosta, com quem ele fala. Eu falei com os irmãos ali, essa questão do lugar seguro, né, que a gente cria para os filhos dentro do lar, onde ele se sente seguro, onde a família se sente, como é bom estar em casa, né? O pastor Daniel falou uma coisa fantástica, ele disse que ele passa e vê, eu também não entendo, tá, pastor? Os homens tudo domingo enchendo a cara num bar com banho, também não consigo entender, até porque na minha cabeça é muito melhor estar em casa com a minha família. Um lugar muito mais bonito, muito mais cheiroso, bar fede, tá? Tem boteca aí que tu passa na porta, cheiro insuportável. Então, como é que o camarada prefere estar ali que estar em casa? Que tem uma coisa errada. Então, a casa ou lá precisa ser um lugar agradável, seguro, bom de estar ali dentro. Agradável de estar ali dentro. Essa construção, ela demanda esforço. Ela demanda tempo para que a gente construa esse local tranquilo e seguro para os nossos filhos estarem ali dentro, né? Para a gente poder. Eu falei, né, que às vezes a Ana Luísa ainda gosta de assistir desenho, né? Tá com desenho, eu sento com ela para ver. Porque nós temos que fazer, a gente tem que ver com os nossos filhos. Quando começa o ano, irmão, eu olho todos os livros da minha filha, um por um. Eu quero saber o que ela vai aprender. Alguns para poder ajudar a ensinar, porque eu sou de área exata, matemática, física, essas coisas. E outros que eu quero saber o que ela vai ler. Ciência, história, só filhinha, isso aqui, eu falo mesmo, irmão. Você vai botar assim porque o professor quer, mas está errado. Você vai botar porque você precisa passar de ano. Mas isso aqui vai contra a palavra de Deus. E tome. Lá, o professor perguntou, você bota na prova, é isso. Mas não é isso não, tá? Tem que olhar. Eu fui assistir um desenho com ela, desenho muito bem feito, nem me esqueci o título agora. E o mote da história é o seguinte: a criança lá, a princesa, né, que ela adora esse coisa de conto de fada, principalmente menina, os pais viram 2 monstros. Viram, e a menina passa o desenho inteiro para tentar fazer os pais voltarem ao normal. Tudo bonitinho, muito bem feito, esses desenhos são espetacularmente bem feitos, né? Só que tinha uma mensagenzinha no fundo que eu peguei, ela não pega, né? E depois fui conversar com ela. Qual era a mensagem? Por que os pais viraram monstros? Isso é o final. Porque eles brigavam. Claro que tem toda uma história de fantasia por trás, mas a mensagem subliminar é: os pais eram monstros porque brigavam. Então, porque eles brigavam, viraram 2 monstros e viram o inferno na vida da menina. Qual foi a solução? Separação. Quando os pais separam, eles voltam ao normal. Olha a mensagem maldosa. Um desenho animado de criança, irmão. Quando terminou o desenho, eu sentei, filha, você sabe que está errado, né? A solução não é separar, a solução é Deus na família. Para unir o casal, unir a família e ficar junto de novo. No final do desenho está o pai e a mãe morando em 2 castelos separados e a criança morre de contente transitando entre os 2 lares novos. Mensagem subliminar. Mensagem que é incutida para que a criança assista aquilo, o pai não está nem aí nem a mãe, e vai ficar na cabeça dela. Se os pais começarem a brigar, mamãe, separa do papai. Separa porque vai parar. A solução, né? A alternativa não é buscar a Deus e reestruturar a família, é separar. Mensagem que é colocada para os nossos filhos. Então, nós temos que participar, né? A gente fala de promessas, né? Que é o caso aqui de todas as bênçãos que advêm para nós e para nossos filhos, mas a gente tem que estar ali de olho, tem que observar o que está acontecendo, observar os sinais dos nossos filhos, né? O que está acontecendo, para ver se tem uma coisa errada e já intervir imediatamente ali no que acontece, para evitar que o mundo trague eles, porque, meu irmão, eu vou ser extremamente sincero com os amados irmãos, é uma guerra o tempo inteiro, né? Quando ela era menor, era criança, era mais fácil, mas agora é que a gente está entendendo a pressão que é em adolescente, né, em jovem, que o mundo faz. E a igreja não vai proteger o seu filho. Quem vai proteger o filho é o Espírito Santo de Deus. E você precisa dedicar aquilo ali, incutir na mensagem na cabeça deles, né, que o que é errado, o que é certo, ainda que a sociedade pressione eles vão rebater aquilo ali. Pastor, tem garantia? Nenhuma. Zero.
zero garantias que vai dar certo. A minha garantia é Deus. Eu vou confiar que Deus vai tomar conta deles. Senhor, tem misericórdia, porque alguém aqui tem um drone que fica 24 horas em cima do teu filho? Filmando o que ele está fazendo? Hein? Filho vai para o curso de inglês, vai para não sei aonde, mas tem um drone ali em cima. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vai com ela. Fica perto dela. Fala com ela. Não deixa ela errar. E assim, é o que a gente consegue fazer, irmãos. E essas bênçãos, com certeza, fazem parte da promessa de Deus. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Lição de número 9, promessas para pais e filhos. As promessas de Deus, amados, elas são fiéis porque foi um Deus que fez. Amém? E eu entendo que filho, diferentemente daquele outro irmão, respeita a posição dele, de que depois de 18 anos é por conta dele, mas na verdade, eu que já estou mais maduro do que isso, bem mais maduro do que isso, eu entendo, pastor Ivan, que filho é para toda a vida. E pai também é para toda a vida. Então, esse honrar pai e mãe, enquanto eles estiverem vivos. Eu não sei se o irmão Rui concorda comigo. Honrar pai e mãe é para toda a vida. Se ele envelheceu, continue honrando, continue amando, continue respeitando. E os filhos também, eles crescem, mas o nosso coração vai acompanhando. Se eles estão lá sofrendo, a gente sofre. É por isso que nós, como pais, nós oramos pelos nossos filhos. E nós, como filhos, oramos pelos nossos pais. Isso fala de relacionamento. Assim como o nosso relacionamento com Deus não termina, esperamos que não termine, para que seja um relacionamento eterno, também assim seja o nosso relacionamento entre pais e filhos. Amém, igreja? Vamos colocar de pé, vamos ler título da lição, texto áureo e a verdade prática, como de costumes. Todos de pé, prestando atenção, né, irmã? Irmã, né, irmã? Amém. Ela está olhando para mim, ela sabe. Glória a Deus. Título da lição, todos juntos. Promessa para pais e filhos. Texto áureo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3. Posso pedir uma coisa para a igreja? Eu gostaria, está na tela, bota maior para mim, irmão, textual, por gentileza. Eu queria que a igreja falasse, porque eu aqui do microfone, eu acho que eu abafei a voz dos irmãos. Então eu estou esperando só a técnica ali ajustar. Vai tentar colocar, para quem não tem a revista em mãos, ou não dispõe, isso, amém. Ali, está bem colocadinho. Vamos ler de novo, então, só a igreja, o texto óbvio, porque é a base, né, a base bíblica, para a lição que nós estudamos dessa manhã. 1, 2, 3. Primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3. Verdade prática. Entre os desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Se você concorda, diga amém. Amém. Quero convidar, para ganharmos tempo, os diáconos se posicionarem aqui à frente, momento em que vamos entregar dízimos, dedicar ofertas ao Senhor, convidar o pastor Otávio Sobrinho para fazer sua oração para encerramento dessa primeira fase aqui da Escola Bíblica Dominical. Convido o diácono Francisco para que venha nos introduzir ao louvor no momento ofertório.
Bendito e maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, te agradecemos por essa manhã. Te pedimos as tuas bênçãos sobre a vida do teu povo, como sempre o fazes, porque és piedoso e maravilhoso também para conosco. Abençoa a tua igreja, todos que vão ofertar, os que não poderão fazê-lo, sejam alvo também do teu cuidado. Abençoa os diáconos que prestarão esse serviço à tua causa. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hino de número 564. Aleluia. Deus é maravilhoso. Quantas bênçãos, se é que você pode. Aleluia. Desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizias de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizia, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, é a cruz pesada que tens que levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Quantas bênçãos dizia, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouro prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizia, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seja de ensino minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizia, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluia. Meus amados, nos coloquemos de pé, vamos orar mais uma vez e concluir esta manhã de ensino da palavra de Deus. Logo mais convidar os amigos, os parentes, para que ouçam a palavra de Deus nos cultos, tanto na sede como nas congregações. Querido e maravilhoso Deus, no nome de teu amado Filho Jesus, mais uma vez, Senhor, nos dirigimos a Ti em oração, com a certeza que, assim como Tu nos trouxeste, o Teu olhar nos acompanhará de regresso à nossa casa. Abençoa os trabalhos que acontecerão ao longo dessa tarde, seja no Rio de Janeiro, seja no Brasil, seja neste mundo, todos os trabalhos de cunho evangelístico, os ar livres, as visitas aos hospitais, aos lares, cada grupo, Senhor, que se constitui um braço de evangelismo, que logrem êxito
para o teu louvor e a glória do teu nome. Fica conosco, nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Louvamos a Deus pela sua vida. O nosso muito obrigado pela sua companhia conosco nesta transmissão. Aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18 horas. E às terças-feiras, às 19 horas. Além das programações extras em outros dias. Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, canal de bênçãos para a sua vida.